todo da questão, por exemplo, relativa à legitimidade do Ministério Público, né? Nós só vamos entender e também analisar algumas questões relativas a divergências da jurisprudência, ou não é nem divergência da posição da jurisprudência do STJ, do Supremo, quanto à não legitimidade do Ministério Público em determinadas ações na defesa de direitos individuais homogêneos, né? Isso é um tema que a gente vai concluir por ele, exatamente mostrando o porquê das circunstâncias que levam a essa conclusão, depois que a gente analisar a matéria nessa perspectiva que eu falei. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, o artigo 103, que é quanto à questão da legitimidade, que eu fiquei de dar algumas informações mais substanciais, além do rol indicado pela Constituição, porque eu poderia me cingir aqui a dizer que trata-se de uma hipótese daquelas muito bem postas contra a legitimidade, que é o Constituinte ter indicado quais são os legitimados na ação direta de inconstitucionalidade, hoje, por força da emenda constitucional 45, na ação declaratória de constitucionalidade também. Não é? Isso nós vamos explicar mais lá na frente, essa questão, porque hoje, na ação declaratória, mas aqui a questão é dar uma informação na parte histórica para poder a gente entender os dispositivos e ter a compreensão, aquela história da compreensão, pelo menos, se não com a completude que o universo do conhecimento exige, pelo menos um mínimo de completude daquilo que a gente tem de informação. Já falei para vocês, mais de uma oportunidade, que a melhor interpretação só resulta de quem tem maior, melhor e mais ampla possibilidade de conhecimento sobre a matéria. Quanto mais conhecimento se tem sobre a matéria, o resultado da interpretação do que se está vendo e falando e fazendo é o que corresponde à melhor interpretação na linguagem do Orkin, ou para outros tanto a única interpretação na linguagem de Orkin, para outros tanto a melhor interpretação. Eu, pelo menos, entendo que se pode obter uma melhor interpretação de uma norma jurídica, certo? Com o acervo de conhecimento que se tenha sobre o assunto, sobre o tema, e utilizar todas as informações de forma mais aberta possível. Não pode ser o que eu acho só, nem o que eu quero que seja. É o que tudo pode ser objeto de análise para se levar a uma interpretação. Ok? Muito bem, então, aqui nós temos aí o artigo 103, hoje são centenas de legitimados numa ação direta de inconstitucionalidade, que é o controle de constitucionalidade concentrado. Eu acho que eu já cheguei a falar aqui para vocês que o Brasil, até a Constituição de 88, praticamente não sabia, não tinha ideia, não havia uma preocupação em se estudar o controle de constitucionalidade concentrado, ou seja, as chamadas ações de controle concentrado, os instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado, né? Ou objetivo, né? Também chamado de controle por ação, essas denominações todas que dão. Pois bem, o que se conhecia e se estudava bastante, era muito discutido e debatido no Brasil, era o controle de constitucionalidade difuso, que era o controle que nós tínhamos, e para isso se estudava bastante o direito americano, a doutrina americana, os precedentes americanos, para a gente entender porque era com base no direito americano que nós havíamos copiado o sistema ipsiliter do modelo americano. Não é? Pois bem, em 88 veio, assim, aparentemente, para quem não conhece a história, não sabe o que aconteceu anterior à Constituição, aparentemente houve uma guinada. Por que é que se deu uma importância tão relevante ao controle de constitucionalidade concentrada? É o seguinte, como o Brasil não tinha o controle constitucional, nós tínhamos o quê? Uma representação de inconstitucionalidade de 1934,
que era uma representação de inconstitucionalidade do Procurador-Geral da República, que era o único legitimado, contra atos de intervenção da União nos estados. Então, nós tínhamos essa representação que tinha como único legitimado o Procurador-Geral da República. Segundo, como único objeto, esse detalhe é importante, o ato o ato do Poder Executivo Federal que viesse a intervir em algum estado da federação. Era o que a gente tinha, 34 a 1965. Em 1965, através de uma emenda constitucional número 16, certo? Foi criada uma outra representação de inconstitucionalidade. Essas representações tinham essa denominação até porque não se tinha ainda, uma maior maturidade a respeito do controle de constitucionalidade concentrado. Então, o que hoje nós chamamos de ações de controle de constitucionalidade concentrado era uma representação de inconstitucionalidade. Olha aí, muda até a linguagem, o nome dos institutos, pela pouca informação que se tinha naquele momento histórico. Pois bem, então, em 1965, foi criada essa representação de inconstitucionalidade pela emenda constitucional número 16, em 1965. Essa representação de inconstitucionalidade foi criada por essa emenda, tendo como legitimado o Procurador-Geral da República. Agora, o objeto desta representação de inconstitucionalidade criada em 1965, o objeto, toda e qualquer lei ou ato normativo. Então, vocês vejam que nós tivemos aí uma mudança profunda quanto ao objeto da representação de inconstitucionalidade que nós tínhamos. Então, nós passamos a ter, no Brasil, em 1965, um controle de constitucionalidade concentrado muito forte já aí. Acontece o seguinte, o legitimado era só o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República era um cargo comissionado de confiança do presidente da República, até a Constituição de 88. O que isso significava na prática? Significava na prática que o Procurador da República só iria arguir uma inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo se por acaso ele incomodasse o governo. Se não fosse bom para o governo, o Procurador da República não iria. O governo ia dizer, não, essa lei me interessa, eu quero, ou eu fiz, ou eu lutei por ela, porque eu quero e ela seja aplicada dessa forma. Pronto. E o procurador disse, não, mas eu tenho autonomia. Ele está certo, você tem autonomia para fazer. E eu tenho também autonomia, já que você está dizendo que vai fazer, antes de você chegar na primeira linha da representação, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, eu já tenho baixado um decreto, já tenho exonerado. Pronto. Era assim, era um cargo de confiança. Pronto. Aí dizia, e eu nomeio um que eu já vou dizer, olha, não é para ajuizar uma ação direta. Então, era um instrumento de poder centralizador em favor do executivo. Pronto. A história da hipertrofia do executivo que existia na época da Revolução. E é muito falado isso na doutrina da época, certo? Bom, isso também é falado em todos os regimes ditatoriais, fortes, etc, etc. Onde a presença do Estado está muito forte e sempre tem esses abusos. E aí, a presença do Estado, não só do Estado, o Estado como um todo é bom, agora, o razoável. É a presença do Estado de um dos poderes só. Não é? Aí a hipertrofia de um sempre desequilibra as coisas. Nessa época era do executivo. Bom, o que aconteceu? Ninguém discutiu, era um instrumento que não ia ser utilizado assim tão facilmente, dificilmente ia ocorrer essa hipótese. Então, ninguém, no primeiro momento, deu bolas. E também estava se preocupado ali com a Revolução de 64, se ia haver eleição em 66, aquela confusão tal. Aí não houve eleição, veio o que nos chamam de golpe contra golpe e agravamento da Revolução em 68 com o AI-5. As coisas, ao invés de ir melhorando, foram piorando. E, logicamente, ninguém se preocupou com isso nesse primeiro momento. Mas foi quando foi ali na metade da década de 70, depois de 75, 76 a 78, mais especificamente, começou-se a falar na questão da redemocratização do Brasil, abertura política, anistia, esses temas estavam na ordem do dia.
Aí se descobriu essa questão da representação de inconstitucionalidade da emenda 16. E aí, o que se precisava naquele momento histórico para as oposições eram bandeiras, bandeiras o máximo possível. E uma das bandeiras foi exatamente se descobrir essa representação de inconstitucionalidade e se verificar que ela, na realidade, era mais uma forma de centralização de poder no executivo, certo? Então, a partir da OAB, e as entidades sindicais, confederações, associações, etc., da época, ABI, CNBB, tudo que era de movimento de oposição da época, caiu em cima dessa emenda. Em que aspecto? No aspecto da legitimidade do Ministério Público. Aí, como não se ia modificar isso no Congresso, não tinha se força, então trabalhou-se com a seguinte ideia. Olha, é o seguinte, esta legitimidade do Ministério Público se trabalha com ela. Agora, se uma instituição de âmbito nacional, uma OAB, uma associação, uma confederação, fizer uma petição de determinada lei dizendo que é inconstitucional, o Procurador-Geral da República tem a obrigação de ajuizar. Imagina. E o Supremo que diga que o caso não é de inconstitucionalidade, etc. Ora, isso era uma forma de provocar, porque o governo jamais ia aceitar. As oposições iam entrar com as leis inconstitucionais, ia entrar, inclusive, contra o AI-5, e ia por aí afora. Imagina aí. Ia entrar com tudo que era de lei, que era feita exatamente inconstitucionais na época, porque na época da Revolução era uma coisa interessante. A gente tinha as leis ordinárias feitas pelo Congresso e nós tínhamos um ordenamento paralelo que era o que funcionava no Brasil. Aquilo que era do ordinário feito pelo Congresso se aplicava se fosse conveniente ao governo. O que não era, se aplicava aos atos institucionais. Para vocês terem uma ideia como era no Brasil. Os professores de direito constitucional chegavam para dar aula e diziam: olha, eu vou dar aqui uma aula sobre direito constitucional que em qualquer parte do mundo é a realidade sempre do país, né? Porque sempre dá um direito constitucional voltado para a realidade do país, além da parte teórica, de mostrar universalmente a base principiológica, principalmente, etc. Mas a minha parte aqui do país é fictícia. Então eu vou dar a ficção de direito constitucional. Porque eu vou falar umas coisas e vocês vão o tempo todo contestar o que eu vou dizer. Porque não é feito de acordo com o que está nem na Constituição, que também é uma Constituição feita por emendas do próprio regime, de 67 e 69. Mas, mesmo assim, tem coisas que não agradam e ele não faz. E aí faz a margem. Quer dizer, era uma Constituição já para defender o Estado daquele momento, certo? E ainda assim não se aplicava em todos os casos. Tinha casos que dizia, não, esse daqui é ato de revolução. Aí justificava, é ato de revolução, faz de acordo com os atos institucionais. Era assim, minha gente, para vocês terem uma ideia do que isso significa na prática. Então, o direito constitucional era uma ficção mesmo, praticamente uma ficção, certo? Muito bem. Então, isso provocou o quê? Provocou um debate nacional muito grande, em 78, 80. Aí, em 85, vem a história, vamos pular aqui, 85 vem a história da redemocratização e vem o compromisso de instalar a Constituinte de 86, né? E a Constituinte de 86 a 88 ocorreram todos os debates possíveis e imagináveis em todos os campos e, logicamente, esse assunto, esse tema foi para dentro da Constituinte. Lógico, né? E aí, na Constituinte, mudou-se o quê? Ao invés de representação de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade. Isso foi a denominação daquele momento histórico, certo? A ação direta de inconstitucionalidade. Agora, quem são os legitimados? Aí a Constituinte trabalhou aqui com esses legitimados. Olha, primeiro, o presidente da República, tudo bem, o poder central, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, olha, não tinha nada nessa época. A mesa da Assembleia Legislativa, o governo do Estado, originalmente era a mesa da Assembleia e o governo do Estado. Depois, com a emenda 45, é que veio a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o governador do Distrito Federal. Esses dois entraram na emenda 45 de 2004. Bom, o Procurador-Geral da República, que já era o legitimado dessa ação, então nós estávamos aí com o quê?
com o poder central, os poderes, inclusive os Estados-membros e as assembleias, todos prestigiados. O poder central, o Estado, estava muito bem posto como legitimado dessas ações. Tá certo? Agora, a questão não parava aí. Agora vamos dar poder também à sociedade civil. A sociedade civil foi quem gritou por essa legitimidade nesses últimos 10, 15 anos. No mínimo 10 anos, mas já vinha uns 15 anos de luta. Uma luta travada principalmente pela OAB, onde a OAB fazia divulgação, palestra, comício, passeata, encontros, debates pelo Brasil afora, nas universidades, na OAB, onde era possível fazer, permitido, e assim, era uma luta. Então, a sociedade civil batalhou por isso. Aí vamos dar legitimidade a quem? Ora, aí vem agora na sequência. O Conselho Federal da OAB. Lógico, foi quem mais lutou por isso. Foi quem encampou essa bandeira e jogou o discurso aos quatro cantos do país. O Conselho Federal da OAB, legitimado na ação direta de inconstitucionalidade. O partido político com representação no Congresso Nacional. Olha, os partidos políticos que estavam aliados a essa luta também. Na realidade, os partidos políticos de oposição aliados a essa luta, né? Agora, não. Lógico que vai estender a legitimidade a qualquer partido político. É questão da pluralidade. Aqui os direitos são de todos, certo? A questão da nova posição. Não é só um lado que tem direito, tem que ser ambos os lados. Tá? Então, o poder central, nesses incisos iniciais, depois a sociedade civil através da OAB, através dos partidos políticos, certo? E depois as confederações sindicais, olha aí, as confederações sindicais. A confederação, imagina quantas confederações sindicais tem no Brasil. Agora, isso caberia tanto às confederações sindicais dos trabalhadores como dos empregadores, olha, então era uma quantidade de legitimada aí muito grande. Naquela época tinha centenas, hoje deve ter milhares, né, de legitimados só nessa parte. E mais ainda, as entidades de classe de âmbito nacional. Olha aí. Essas entidades de classe de âmbito nacional aí, eu quero dar uma explicação,zinha, a questão terminológica para a gente entender. Ela não é entendida como as ordens e os conselhos, que eu já falei aqui, que entidades de classe, naquela definição do inciso 2 do artigo 81, parágrafo 1 do Código do Consumidor, são as entidades de classes, classe ali são através das entidades como ordens e conselhos. Essa entidade de classe aí são associações de âmbito nacional, tá certo? Associações de âmbito nacional. Exemplo, professor, associações de âmbito nacional, AMB, Associação de âmbito nacional, Associação do Ministério Público, AMP, Associação dos Juízes Federais, que é em todo o território nacional, associações de que mais? Sei lá. Se tiver uma associação nacional de professores das universidades federais, de âmbito nacional, pode ser também, certo? Só não pode ser a associação dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essa não tem legitimidade. Mas uma associação nacional dos professores das universidades federais, se tiver, e comprovar que ela está presente em todos os estados que tem Universidade Federal, certo? É uma associação de âmbito nacional. Então, essa entidade de classe é essa outra aí, que entra o quê? Mais centenas de situações, certo? Então, nós temos aí o quê? O chamado equilíbrio da sociedade civil com o Estado, certo? A sociedade civil tendo a legitimidade, que era aquilo que se lutava não por uma legitimidade antes da Constituição, mas pelo menos com o direito de peticionar, e o procurador, que era o legitimado pela Constituição, entrasse com a representação. Quando foi na Constituinte, aí não, agora nós não vamos lutar só por isso. Nós vamos lutar para sermos os agentes dessa situação. E como é que eu vou ser agente dessa situação? Sendo também legitimado, a sociedade civil legitimada. Então, minha gente, eu queria falar do artigo 103, essa parte, para poder a gente saber que as coisas não são postas num dispositivo só porque também tem aquela parte de dizer, olha,
dentro do sistema do processo coletivo, a legitimidade é aquela indicada pela lei. Aí o legislador chega e vai, bota isso daí. Não é assim, não. Tem que ter uma justificativa, tem que ter uma história, tem que ter uma razão, um motivo. É isso que a gente precisa. É um motivo histórico, político, econômico, interesse de classe. É uma série de situações, mas pode ser. Diga, doutora Alba, bom dia, você está aí muito bem, obrigado. Vamos lá. Bom dia, professor. É, Professor, eu nunca li, sempre que eu estudava essa legitimidade do 103, eu nunca tinha visto nada nesse sentido. e não Tem tem. algum livro que o senhor indica que tem isso? Só tem esse livro aqui, por enquanto. Alba, isso é uma informação que eu realmente fico a lamentar que os livros não trazem, a parte histórica, porque, olha, é, é, qual um dos, quais, dentre os métodos de interpretação, eu acho que um dos mais importantes é o método histórico, não é? Todos os autores que falam de método de interpretação, eu acho que eles colocam o histórico. Mas aí, olha, Alba, como é interessante, a doutrina não está doutrinando, ela não é completa, esses livros são muito incompletos. Aonde é que você vai atrás disso? Você tem que ir para você tem que ir para os anais da Constituinte, você tem que saber a história antes da Constituinte, como isso se deu no âmbito de uma pesquisa. Ó, por que é que eu trago essa informação? Porque eu vivi isso dentro da faculdade e logo que me formei, mesmo na época que a gente está assim, louco para obter informação, né? Então, eu trago aqui uma espécie de depoimento, né, para ajudar a compreensão histórica, para poder mostrar a justificativa. Mas você vai por livro, é aquilo que eu digo, olha, os livros são bons, mas os livros não têm tudo, entendeu? E tem muita informação que a gente precisa saber para poder dar uma interpretação correta e ter uma compreensão a respeito do Instituto. Com essa explicação que eu dou, pode até você não querer, alguém não querer saber dessa explicação que eu dei, mas eu estou pensando que fica mais completo e justificado porque é que existe esse rol de legitimados, tá vendo? Certo? Agora, isso você tem, mas você tem livros o quê? Você tem livros, talvez até de história, você tem, olha, como é, você tem de história política da época, né? Você tem que fazer uma pesquisa fora de livros de direito constitucional. Você tem que ter aí aquela história que o jurista, o intérprete, ele tem que ser uma pessoa de muitos conhecimentos. Olha, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ser onisciente. Olha, imagina aí. É um dos requisitos que Carlos Ninho dá para ser um bom intérprete. E saiu a interpretação de Dworkin, que ele diz que existe uma única interpretação. Para sair a única interpretação de Dworkin, ou melhor interpretação, eu não trabalho com essa única, porque realmente não dá para ninguém ser onisciente, né? O ser humano não dá para ser onisciente, mas eu trabalho com a hipótese de que algum ser humano sabe mais do que outro. Certo? E quem sabe mais leva uma vantagem de ter uma melhor visão sobre aquele instituto. Lógico que ele precisa de estar desprovido da maledicência, da, da, da abertura, da liberdade de interpretar. Não ir com preconceitos, nem com aquela preconceito das duas formas. Preconceito, a palavra direta, e preconceito, traço, preconceito. Eu ter já um conceito prévio de uma coisa, que o preconceito também é isso, mas uma coisa é eu estar arraigado, e outra coisa é eu ter um conceito prévio. Uma coisa é estar arraigado nos meus valores, que é o preconceito direto, né? Outra coisa é eu ter um conceito antecipado, prévio da coisa, antes de analisá-la, né? Então, é preciso que eu esteja imune a isso também. Esse é o detalhe. Olha. Por isso que tem que ser. Olha, o intérprete tem que ser tudo isso. Foi muito bom, Alba, essa pergunta, porque é isso, minha gente. Por isso que, às vezes, a gente não tem a compreensão. E pelo que eu já falei aqui, qualquer pessoa podia responder, né? Bom, por que é que tem essa legitimidade do artigo 103 da Constituição? E vocês poderiam dar uma resposta também, que eu já expliquei aqui. Ora, o professor explicou, e aí você vai para qualquer livro e encontra, que a legitimidade do processo coletivo no Brasil
é aquela que o legislador constituinte indica, rola, aponta. Pronto, estava respondido. Só que está respondido com a parcialmente correto. Está correto totalmente nesse ponto. Né? Mas por que é? Mas aí, quando. Aí, se for um arguidor exigente, aí diz, mas por que é que tem a legitimidade? Se fosse assim, era para ser uma legitimidade só para todos os processos. Olha, e por que é que um tipo de processo tem uma legitimidade, outro tipo tem outro, isso tem outro? Ah, olha aí. Aí tem a questão histórica, tem a questão política, tem a questão das pertinências temáticas, tem uma série de fatores. Tá vendo? Por que é que a ação civil pública tem o Ministério Público como legitimado? Por que é que a, o Código do Consumidor tem o Ministério Público como legitimado no processo coletivo? E o mandado de segurança coletivo não tem o Ministério Público. Mas também não tem o partido político com representação no Congresso Nacional lá na ação civil pública, nem tem no Código do Consumidor, mas tem no mandado de segurança coletivo, tem na ação de controle de constitucionalidade. Olha aí, se for um arguidor mais exigente, diz, por que é que existe isso? Aí você não, eu não sei, o legislador escolheu. Não, tem a questão histórica, tem a questão das pertinências temáticas, tem os temas que são... Um partido político sendo autor numa ação civil pública não é uma coisa boa, nem em matéria de consumidor. Embora o partido político possa entrar com algum mandado de segurança contra uma lei em matéria de consumo no Congresso, certo? Uma lei ou alguma coisa. Mas uma ação civil pública e uma ação coletiva do Código do Consumidor, que nós vamos ver, não seria talvez bom, porque politizaria demais, exagerava demais a questão do consumo, a questão dos direitos da ação civil pública, mas em matéria de mandado de segurança, é muito importante os partidos políticos ingressam quase que diariamente um mandado de segurança coletivo no Supremo Tribunal Federal em matéria de processo legislativo, disso, daquilo outro, de atos de mesa, de não sei de que lado, do Congresso Nacional. Olha como tem muita pertinência para ele, como o Instituto é altamente útil para eles. Estão vendo como as coisas são? Aí cada coisa é posta com uma determinada análise, observação, no campo pré-jurídico, no campo ainda político, sociológico, antropológico, tem todas as explicações das ciências que conjuminam com o direito. Okay? Olha aí, tá vendo? História, principalmente. Olha, saber história em matéria de direito é muito importante, porque o direito se consolidou através de quê? Da história. Né? Sem história não teria direito. Se não tivesse vivido ninguém, não teria direito. Aí consolidou-se por isso. E se sabe dos institutos jurídicos, se sabe porque foi criado tudo através da história. Aí você tem que ir para uma parte de história, pegar um autor de história do direito, de história, que no Brasil é uma das matérias mais pobres, é exatamente a parte de história do direito. Ninguém se preocupa com isso. As faculdades passaram... Na minha época de faculdade, ninguém nem ouvia falar que tinha história do direito. Na época da minha faculdade, uma coisa que era muito... E estava perdendo, porque eu não tive essa matéria, era direito romano. Direito romano era uma espécie de história do direito, certo? Mas nem eu tive, porque já estava se tirando até o direito romano. Uma turma ou duas anterior a mim ainda pagou direito romano. Eu já não paguei direito romano. Mas também não tinha chegado à fase da história do direito, que entrou agora, em 2000, 90 e pouco, 2000, agora, há 20 anos atrás. A história do direito no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lógico. E olha as obras que tem de história do direito do Brasil. Não dá 5 obras. Olha aí. Estão vendo como são as coisas? É assim, infelizmente, desgraçadamente. Olha, Alba, como nós estamos longe de ser aquelas pessoas que sabem o mais possível para dar uma boa interpretação. Então, nossa jurisprudência não pode sair muito boa diante dessa minha colocação. E eu vou daqui a pouco mostrar já um pouquinho disso. Deu para responder aí? Não. Não foi muito bom, não, né? Foi muito agradável, não, que eu vou ter que ler agora muita coisa de história da época. Mas fazer o quê? Eu estou favorecido por viver na época e ter visto isso pessoalmente. A minha vantagem é essa, né? Bom, pessoal,
Agora vamos a uma análise assim mais acurada do artigo 127 e do artigo 129, inciso 3, que diz respeito à questão da legitimidade do Ministério Público. Eu já dei agora até os exemplos do Ministério Público, como legitimado em algumas coisas e outras não, certo? Pois bem, aqui eu deixo já uma ideia, é o seguinte, não é desarrazoado, nem não se está dizendo nenhum absurdo, em mostrar que o Ministério Público talvez seja o órgão, instituição brasileira mais indicado para ser um legitimado num processo coletivo. Isso daqui é uma coisa que... aí é aquela história. Eu acho que para vocês mesmo, que têm menos de 5 anos de estudo da faculdade, mas mesmo assim vocês já podem chegar a essa conclusão naturalmente, construída através de quê? Do que você já viu a respeito da importância que se dá ao Ministério Público, o papel que tem o Ministério Público dentro do sistema jurídico brasileiro. Só isso já é suficiente. Né? Pois bem, então por isso é que o Ministério Público também, na Constituição, né, ele foi alçado à condição de que, aí no artigo 127, nós temos o quê? O Ministério Público, como um capítulo da Constituição destinado ao Ministério Público, e o Ministério Público sendo função essencial à Justiça, né? Ao lado, por exemplo, da própria advocacia, do próprio advogado, que deve ser guardado para ambos os mesmos parâmetros de garantia dentro de um processo, a questão da paridade de armas. Isso porque são exatamente funções essenciais da justiça. Assim foi erigida essa categoria pelo Constituinte. Mas no artigo 127 diz: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Ótimo, perfeito, não tem coisa melhor. Certo? É essencial à função jurisdicional do Estado. Incumbindo-lhe a defesa. Quando diz assim, incumbindo-lhe a defesa, leia-se também, pode ler-se. Sendo legitimado para ingressar em juízo, se for o caso. Incumbindo-lhe a defesa, essa incumbindo-lhe a defesa é tanto de forma institucional, não jurisdicional, né, como de forma institucional, jurisdicional, como também está na Constituição. E sendo jurisdicional através de uma ação. Aí você, nesse incumbindo-lhe, deve incluir o conceito de legitimado. De quê? Legitimado na defesa da ordem jurídica. Só isso daqui já seria suficiente e é tudo. Né? Na defesa da ordem jurídica. Então, olhem aí. O Ministério Público tem um papel importante e relevante, e assim eu entendo, como defensor da ordem jurídica. Ou seja, criada a lei, ele tem que defendê-la. Agora, criada a lei, logicamente, que se compatibilize com o ordenamento jurídico a partir da sua constitucionalidade, de validade. Por isso que ele também tem o quê? O papel e a legitimidade para arguir a inconstitucionalidade, para mostrar que o ordenamento jurídico, o sistema, não está harmônico, não é? Porque está havendo uma digressão entre uma lei infraconstitucional e a Constituição. Perfeito, isso para a defesa. Agora, uma vez sendo válida a lei, meu amigo, você agora tem que defender a lei e não o seu direito, nem a sua forma de ver a lei, a forma de como a lei está posta e ser defendida sem os grilos, sem os preconceitos da vida. Das duas formas. Eu já tenho previamente o conceito. Ministério Público é para acusar. Não, Ministério Público é para a defesa da ordem jurídica. Se, no caso, for para acusar, é para acusar. Mas se o Ministério Público for para defender até uma pessoa, porque a lei também existe em favor do cidadão. O cidadão ele pode existir de forma individual e de forma coletiva. O Ministério Público é para defender a sociedade. A sociedade é composta de quem? Dos animais irracionais? De casa, terreno, cabra, bode, cavalo, jumento, burro, vaca, boi. É disso que a sociedade é composta. Talvez também, eu até defendo a legitimidade dos animais. Também. Mas
Eu penso que pelo menos o homem deve entrar aí, né? Eu penso assim, que dizer sociedade, eu acho que o cidadão, seja individual ou coletivo, ele está no mesmo patamar, de forma individual ou coletiva. Então, a ordem jurídica é para proteger o cidadão individual ou coletivo. Ótimo, perfeito. É assim que eu entendo. Ótimo. Muito bem, vamos lá. Então, por isso é que a defesa da ordem jurídica do regime democrático, que beleza, porque sem regime democrático ele também não vale nada, nem ele, nem instituição nenhuma, acabam sem as instituições, e dos interesses sociais, Olha aí, a ordem jurídica e mais os interesses sociais. A ordem jurídica, todo cidadão, os interesses sociais, quando esses interesses sociais estão agregados em grupo, categoria, classe, coletividade. Ótimo. O que é que nós estamos diante aí? Dos direitos coletivos. Os interesses sociais são o quê? Os direitos coletivos. Como se passou a tratar, a trabalhar esse conceito de direitos coletivos. A Constituição foi ainda, apesar dela já ter falado lá nas garantias dos direitos individuais e coletivos, mas a Constituição ainda foi assim meio acanhada na época de utilizar essa expressão coletiva. Ela usa muito social, certo? Social, porque era uma expressão muito cara na época, certo? Hoje o coletivo, o sentido de direitos coletivos está muito mais enriquecido, está muito mais bem aceito no seio da sociedade e assim por diante, dos segmentos sociais, das instituições e assim por diante. Muito bem. Pois bem, então, o Ministério Público tem legitimidade da defesa da ordem jurídica, da democracia, dos interesses sociais, direitos e interesses sociais, e dos direitos individuais indisponíveis. Bom, eu trabalho com a ideia de que a Constituição está dando aí legitimidade. Aí vamos ficar aqui nos dois últimos, que é o que nos interessa. Está dando legitimidade ao Ministério Público a ser legitimado em qualquer direitos ou interesses coletivos. Certo? Qualquer direito ou interesses coletivos. Segundo, o Ministério Público tem legitimidade também de trabalhar com direitos individuais, proteger direitos individuais, quando esses direitos individuais são indisponíveis. Certo? A individual aqui não é só o homogêneo, é individual mesmo, de uma só pessoa. Mas quando ele for indisponível, aí nós temos que trabalhar. Aí vem a história. E o que é um direito individual indisponível ou um direito individual homogêneo disponível, professor? É aquele que não se tem como protegê-lo, buscá-lo, garanti-lo, assegurá-lo. Exemplo, professor. Eu citei exemplos quando a gente deu as características do direito individual homogêneo, mas por mais. Um direito individual, por exemplo, é quando tem um incapaz, quando tem um menor, quando estamos diante de situação dos hipossuficientes. Esse direito fica indisponível. Se é um hipossuficiente, não pode ir ao judiciário, imagine como é que fica essa situação. Ah, professor, mas tem o defensor público. Ah, tem na Constituição. Ótimo. E já tem em muitos lugares, mas não tem. No Brasil, todinho, não tem 20% da população que pode contar com o Ministério Público, com o defensor público. Você tem 160 municípios no Rio Grande, 167 municípios no Rio Grande do Norte. Será que tem 50 que tem? Tem, nada. Não tem nem 10. Não tem nem 10. E ainda onde tem é insuficiente, porque começa por Agora que abriu o Impau dos Ferros, o professor está com uns 2, 3 anos. Agora, é uma cidade polo. Abriu o quê? Uma defensoria em Pau dos Ferros agora, está com uns 2 anos. São 33 anos de Constituição, está com 2 anos que abriu agora, tá vendo? E é uma região, aqui na região não tinha, né? E é uma cidade polo, né? Pau dos Ferros. Pois olha aí, diga aí, Sérgio. E o senhor viu a DIN que está pautada para julgamento no STF com relação às defensorias públicas, querendo que elas não tenham mais o direito de requisitar documentação? Eu não vejo muita relevância. Eu não vejo essa necessidade. O defensor público não é mais nada menos do que um advogado, como são os outros advogados. Os outros advogados podem requisitar. Olha, nós vamos falar desse instituto de requisição, viu? Eu acho que está havendo um equívoco aí para a população. A população não sabe o que é requisição, não.
eu não sou favorável ao defensor público, como não sou favorável nem ao Ministério Público a requisitar documento nem determinadas coisas, certo? Mas esse assunto, nós vamos trabalhar ele, ainda vou explicar a vocês o que vai ser requisição. Requisição é uma coisa séria, certo? Olha, a Defensoria Pública poder obter informação, acesso a documento, isso é uma coisa. Outra coisa é requisição. Não se atrapalhem, pelo amor de Deus. Não coloquem precisões nem compreensões singulares, ordinárias, dentro de compreensões técnicas jurídicas. Deixe que a imprensa e a mundiça faça isso. Nós, do direito, não podemos fazer. Requisição é uma coisa séria, não pode ser por todo mundo, não. Requisição é para ser só de poder judiciário e olhe lá. E olhe lá, porque o Poder Judiciário está abusando também das requisições. Eu só quero dizer a você que a requisição é um ato de força e enseja as responsabilidades para quem deixa de atender e enseja a responsabilidade para quem faz e uma série de fatores que não tem nada a ver com solicitação, pedido, requerimento, acesso, que isso daí pode ser feito por qualquer cidadão. O defensor público, põe na cabeça, defensor público é um advogado. Do jeito que é o outro advogado, apenas é um advogado que passa num concurso, vai receber do poder público, porque as pessoas não podem pagar. Entenderam aí? O outro é um advogado que é contratado pela pessoa de quem pode pagar. Quem pode pagar, contrata um advogado pagando. Quem não pode pagar, aí vai buscar um defensor público, o mesmo advogado. Os dois são advogados. Não vamos colocar a Defensoria Pública no papel de agente de Estado para fazer requisição, para ter legitimidade em processo sancionatório, pelo amor de Deus. Olha, a Defensoria Pública já tem uma legitimidade na ação civil pública, é fantástico. Tem uma legitimidade no mandado de injunção, na pertinência temática que lá está indicada, é fantástico. Onde ela está presente nas legitimidades, até agora tem sido ótimo. Agora, dar poderes de requisição à Defensoria Pública é desfigurar a natureza jurídica do Instituto. Se for dar à Defensoria Pública, vai ter que dar ao advogado. Vai ter que dar ao AB. E vão querer? Não, calma, vamos devagar com o andor, que o santo é de barros aqui. Estou brincando aí. Não, mas calma, eu só respondi aqui para deixar só a ideia, tá certo? Mas isso vai ser explicado, porque não está explicado, não, por que eu estou dizendo isso, tá certo? Lá na frente nós vamos ainda trabalhar esse instituto, que ele é muito importante nessa matéria, e nós vamos ver isso aí. Eu já digo a você, eu sou contra. E sou a favor. Se der ao advogado ou ao OAB, eu também quero. Eu digo que está certo. Agora, dá ao defensor e não dá ao OAB, aí não está certo, não. Isso não está certo. Por quê? Porque fica uns advogados, um advogado tendo determinado privilégio e outro não. Como é que fica essa paridade dentro do processo? Como é que fica? Essa paridade de armas? Como é que fica? Me diga aí. Por isso que eu também sou contra o Ministério Público. Onde é que fica a paridade de armas de Ministério Público e advogado dentro do processo, não tendo o poder de requisitar, e outro só de ficar escutando? E requerer ao juiz para saber se ele vai deferir ou não? Não, aí não está correto, não. Não está correto. Vamos trabalhar com o princípio da isonomia, da igualdade, paridade de armas e paridade de direitos. Isso é importante. Olha, igualdade é um dos valores da Revolução Francesa. Vocês já ouviram falar disso, não já? Você sabe por que é que entrou igualdade? E sabe por que ficou como um valor da Revolução Francesa? Porque cabeças rolaram, inclusive de reis e rainhas. Olha, cortar o pescoço de uma pessoa, eu já acho, do animal qualquer, eu já acho um absurdo, imagino, das pessoas. Em nome da preservação ou da criação de um princípio. Aí você chega assim, por ponce sua, aí joga esse valor principiológico, esse princípio no lixo, assim. Não, calma. Eu sou muito cioso quanto à questão das isonomias. E uma das coisas que eu mais bato forte é exatamente na quebra da isonomia, que é muitas das vezes
Das vezes não, na área que a gente lida, no judiciário, nossa senhora, isso é o mais comum e frequente que acontece. Eu acho isso simplesmente uma afronta à história, à humanidade, à violação ao princípio, à falta de sensibilidade sequer de saber por que é que nasceu o princípio da igualdade. E vai por aí. Mas isso é só uma dosagem do que nós vamos falar, porque é preciso conhecer o Instituto da Requisição. As pessoas também confundem requisição com problema de acesso por outros meios. É muito diferente. Isso daí, a Defensoria Pública tem, todo mundo tem. Aí está ótimo, perfeito. Agora, requisição, não. Vocês não sabem o que é requisição. Vocês vão saber o que é requisição para poder vocês fazerem a diferença. A gente utiliza essa expressão requisição aí no vulgar das pessoas. A expressão ela é entendida tecnicamente e vulgarmente. Ela é, tanto é que o pessoal, por exemplo, vou dar só um exemplo. Essa história de servidor ir para uma repartição ou outra, todo mundo chama isso de requisição. Nenhuma é requisição. Nenhuma é requisição. Ah, fulano de tal estava no órgão tal, foi requisitado agora pelo órgão tal. Não existe isso. No sistema jurídico brasileiro não existe isso, para vocês terem uma ideia. Mas isso é o que se ouve falar todo dia, dentro de todos os órgãos, todas as pessoas comuns que não sabem o que é um instituto. Mas vou explicar, quando eu for explicar o que é requisição, eu vou explicar quando é que se dá uma requisição, nos casos que é autorizado por lei, porque a requisição só pode ser autorizada por lei, é uma coisa séria. Por lei aí a partir da Constituição e de leis ordinárias. Mas não cabe aqui agora essa explicação toda, não. Só essa informação, por enquanto, para poder a gente ir por etapa alcançar lá o sentido final do que é, ok? Não vou poder dar toda a explicação agora, porque mudava a aula totalmente. E quando for lá, tem que ser uma aula para isso, certo? Bom, minha gente, então aqui no artigo 127, vamos voltar aqui. O que se deve ler aqui no artigo 127? Que o Ministério Público é legitimado nos interesses associados, qualquer ação coletiva. E nos individuais indisponíveis. Os individuais indisponíveis, eu coloquei o que é um direito individual indisponível. E também tem os individuais homogêneos indisponíveis. Dentro das características dos direitos individuais indisponíveis, nós colocamos duas características perfeitas que se harmonizam com os direitos individuais. Uma delas, a hipossuficiência. Por quê? É uma característica da indisponibilidade, leva à indisponibilidade do direito, porque a pessoa não pode dispor desse direito tendo em vista a sua falta de condição de ir à justiça. Não tem como ajuizar uma ação, eu não tenho condições, não tenho como pagar um advogado, eu não tenho dinheiro nem para a passagem, não tenho dinheiro para custear as despesas, isso, aquilo, outro. O direito fica indisponível. Ele fica lá sem poder ser utilizado. É um absurdo. Nós estamos diante de um direito indisponível. Menor, incapaz, não tem condições de ir. Então, o direito fica indisponível. Tá certo? Olha aí. Outra característica que a gente deu dos direitos individuais homogêneos, a pequena vantagem. Quem é que vai ao judiciário buscar R$1, R$5, R$2, R$3 no desconto de um pagamento de uma conta telefônica, de uma conta de luz, de uma conta de energia, de água, de esgoto, de não sei o que lá? Quem é que vai? Agora, quem arrecada milhões. Mas ninguém vai. O direito fica o quê? Indisponível. É inconstitucional, é ilegal, é abusivo, é isso, aquilo outro. E o direito lá. Indisponibilidade aí no sentido de enclausurado, totalmente imobilizado, totalmente insuscetível de qualquer utilização. Isso é um absurdo, uma aberração. Nessas situações, o Ministério Público está. Por quê? O Ministério Público foi colocado? Porque o Constituinte sabia, e ainda hoje, nós, depois de 33 anos da Constituição, sabemos que tão cedo, daqui mais uns 50 anos, talvez, eu ainda não acredito ainda. Então, 50 anos com mais 30 são 80 anos. Você tem uma ideia de como a Constituição demora a tornar efetivas suas normas. Ainda não tem defensor público em todo lugar. Aí, esperando que seja tudo feito pela Defensoria Pública, demora-se um século se perdendo o direito. Aí se deu ao Ministério Público aquilo que não se tinha como estruturado no campo do defensor público. Mas o Ministério Público, na época da Constituição, já tinha em todas as comarcas. Precariamente, muitas vagas, mudando todo dia, toda hora, toda semana, mas já tinha.
Então, o Ministério Público pode estar lá, presente para essa indisponibilidade do direito. É bom que o Ministério Público saiba. Agora, isso não foi também uma coisa da Constituição, não. Isso vem da Lei Complementar número 40, de dezembro de 1981. Essa lei complementar. Ela está revogada porque veio depois a Constituição e vieram as leis orgânicas. Era a lei orgânica do Ministério Público na época. Eu estudei muito essa lei porque foi mesmo na época, quando em 82 eu fiz o concurso para promotor. Eu fiz o concurso no primeiro semestre de 82, a lei era recente, eu tive que estudar, que era a lei orgânica do Ministério Público. E utilizei essa lei muito como membro do Ministério Público, ajuizando, por exemplo, ações de alimento de menores incapazes. A mãe chegava, pobre também, sem condições, queria uma lata de leite, R$20, 30 por semana, que o pai desse para dar alimento à criança. Na comarca que não tinha nenhum advogado, não tinha defensor público, não tinha ninguém, não tinha nada, só tinha o Ministério Público. Aí eu disse esse dispositivo, que era exatamente um dispositivo, que o Ministério Público tinha legitimidade para agir diante dos direitos individuais indisponíveis. Aí eu dizia, isso pode... Aqui é onde entra meu papel. E eu fazia. Quando eu chegava com os relatórios na Procuradoria, o corregedor da época, meu amigo conhecido e tal, mas ajuizando ações, porque isso nunca tinha havido pelo Ministério Público antes de 82. Nunca. O Ministério Público ia ajuizar uma ação. Podia morrer quem quisesse lá. Nunca iria. E eu cheguei e disse, não, agora nós temos uma lei que autoriza uma criança recém-nascida. Olha aí as petições. Pedindo uma lata de leite ninho, 2 por semana, R$30, 20, não sei quanto, uma lata de leite ninho, sei lá, na época era R$10, para dar 2 latas de leite ninho. Isso é papel do Ministério Público, é um direito indisponível. A mãe pobre chega lá no cartório toda rasgada, toda... você não quer saber a situação. Aí eu vou deixar o menor morrer, vou deixar de atender o Ministério Público, que tem um papel de defender a ordem jurídica, estava lá na Lei Complementar número 40, e de ser o legitimado nos direitos individuais indisponíveis. Você tem uma leitura de... Não, a leitura é essa, não é nenhuma, não estou fazendo nenhuma coisa absurda, não. Nós estamos diante de um direito indisponível ou não estamos? Porque o direito indisponível ele é objetivamente analisável à luz da situação concreta. Agora, muitas coisas, o problema é que, às vezes, a pessoa define... nós vamos ver que o STJ e o Supremo deu uma definição de direito subjetivo diferente. Direito subjetivo, direito individual indisponível. É o seguinte, direito individual indisponível é uma consequência de uma situação jurídica qualquer. Quando eu digo direito individual indisponível, eu estou concluindo que aquele direito é indisponível. É individual ou individual homogêneo indisponível. Eu estou concluindo. Para eu concluir com essa afirmativa, é preciso que eu analise o caso concreto. Então, aí por isso que se pergunta, o que é um direito individual indisponível? O direito individual indisponível é aquele que não pode ser utilizado por uma circunstância que, pela fática, impede, inviabiliza a utilização e o gozo, o uso, a garantia desse direito. Exemplo, professor, pronto, em menores, incapazes, hipossuficiente. Nessas situações, nós temos objetivamente como analisar. Nós estamos diante de uma situação dessa, então, para se chegar à conclusão que é indisponível, nós analisamos uma situação fática concreta, objetiva. Eu não estou chegando à conclusão só no campo abstrato. Para se chegar a essa conclusão, é preciso que se analise o fato e a situação concreta, fática, certo? E haja a constatação objetiva. É isso que se entende pelo conceito de direito individual indisponível, seja ele de uma única pessoa, seja ele dos individuais homogêneos. Certo? Então, aqueles critérios, quando eles são fixados, não é para fazer só a prova, não, é também. Eu boto na prova para poder vocês ficarem atentos, que aquilo é importante, é relevante, vai até para uma prova. Mas ele vai, na realidade, para ser elemento essencial na atividade prática. Certo? Bom, com base nisso, nós teríamos o quê? O Ministério Público legitimado para as ações coletivas, qualquer que seja a ação coletiva, em princípio, e para
uma ação individual quando o direito individual foi indisponível. E, logicamente, dentro dos processos coletivos, estão incluídos o individual homogêneo, que é uma espécie de processo coletivo de individual, o individual homogêneo. Só que, naquele momento da Constituição, ninguém sabia o que era direito individual homogêneo. No Brasil, não se tinha falado nisso. Na época da Constituição, o que se sabia, o que se tinha de conhecimento, de ouvir falar, conhecimento por ouvir falar, era que na Europa já tinha se desenvolvido muito o conceito de direitos coletivos e tinha se chegado àquela conclusão que, doutrinariamente, direitos coletivos é o direito difuso e o coletivo entendido por estrito senso, que é aquele conceito que eu dei. Por isso que eu acho importante a classificação doutrinária universal e a classificação legal brasileira. Olha aí porque é, certo? Porque isso tem importância. Aí, o que fez o Constituinte? O Constituinte é fantástico. Aí ele, em 1988, pegou no artigo 129, né, que trata das funções institucionais do Ministério Público, no inciso 3, dizer que o Ministério Público tem função institucional de promover o inquérito civil, que já estava na Lei da Ação Civil Pública, e a ação civil pública, ou seja, legitimado para abrir o inquérito civil público e a ação civil pública. Ótimo, perfeito. Para a proteção do patrimônio público e social, que é o quê? Um direito difuso, e do meio ambiente, que é outro direito difuso. Aí vai e diz, e de outros interesses difusos e coletivos. Isso aqui é outra coisa que a gente precisa explicar, que tem muito na legislação, principalmente brasileira, minha gente. É a questão das técnicas legislativas, da terminologia utilizada pelo legislador, o porquê, o por não, por sim. É o seguinte, o legislador gosta muito de utilizar expressões exemplificativas das situações e depois usa a expressão de base principiológica, ou faz o inverso, usa de base principiológica e depois sai exemplificando aquela base principiológica. Se fosse uma norma sintética com base principiológica, sabe como era que esse dispositivo deveria ser lido? Aí aquela história que no Brasil as leis são não são sintéticas, elas são analíticas, o texto da Constituição peca muito por isso, tem uma parte crítica disso. Aí tem os defensores de uma tese e de outra, quem defende a forma analítica diz que nós somos um país atrasado, subdesenvolvido, de muito analfabeto, de pessoas que não entendem as coisas. É preciso que a lei diga o máximo possível para explicar, para ver se as pessoas entendem, não só o intérprete, o profissional da área jurídica, mas aqueles mais preciosistas acham que deveria ser principiológica, sintética, a norma para que o intérprete desse o sentido e a compreensão completa, e vai por aí essas discussões. Por enquanto, ainda tem ganho a discussão que indica ser as normas mais analíticas, tem essa questão. Pois bem, o legislador pega e faz o quê? Porque se fosse de forma sintética, era para o legislador, o Constituinte chegar e dizer promover inquérito e ação civil pública na defesa dos interesses coletivos. Pronto, dos interesses coletivos. Era para ter o inciso 3, era para se resguardar isso. Isso é uma norma sintética, que significa o quê? Que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar qualquer ação de qualquer direito coletivo. Ele esteja criado naquele momento histórico da norma, que é uma norma constitucional, ou não esteja, daqui a 1 bilhão de trilhões de milênios que se vier, aquela norma vai se adequar ao que vier de classificação de direitos coletivos dentro do sistema. Mas o Constituinte quis duas coisas. Uma, dá exemplo do que seria o Ministério Público legitimado, que está dentro, olha, meio ambiente e os interesses sociais, está dentro do direito difuso, meu Deus do céu, dentro do direito coletivo, qualquer um que seja. Não é? Mas ele colocou, primeiro. Segundo, ainda quis colocar, dizendo que era muito sábio, naquele momento histórico, ele era muito sábio. Aí disse, como eu sei que na Europa já se definiu os direitos coletivos como difusos e coletivos, eu vou botar a expressão difuso e coletivo. E foi o que fez. Naquele momento foi a coisa melhor do mundo. Aff, Maria, era o suprassumo do saber humano, já tinha atingido todos os ápices. Mas 2 anos depois caiu. Veio o direito individual homogêneo numa lei que eles mesmos fizeram. Agora nós estamos sabendo, tem outro também. Agora
Não é só difuso coletivo, tem individual homogêneo, mas não constou na Constituição. Aí o que acontece? Os leitores apressados, ignorantes mas eu estou falando leitores apressados e ignorantes formados em direito, sendo juiz, ministro, promotor, procurador, defensor, o que for, concursado, dito que passou no concurso mais difícil do Brasil, e dizendo que o Ministério Público não tem legitimidade na defesa de direitos individuais homogêneos numa ação civil pública, porque não está no texto da Constituição. Conhece muito o direito coletivo, conhece muito os métodos de interpretação, sabe muito bem interpretar essa pessoa, mas essa pessoa, eu digo, está traduzido na jurisprudência do STJ, do Supremo, viu? Estão vendo? Ou seja, minha gente, o fato de ter vindo o direito individual homogêneo não significa dizer que ele teria que constar do texto constitucional aquilo mesmo que eu falei com relação ao inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal, que veio outras associações, a associação de classes com outros métodos que não aquele do Constituinte, e por lei, mas não, isso não agrediu a Constituição, nem a Constituição poderia limitar aquilo, porque não é uma matéria só de direito trabalhada ou disciplinada, regulamentada na Constituição. Aqui é a mesma coisa. A legitimidade não é uma matéria de Constituição, que é a mesma coisa, inclusive, lá do inciso 21 do artigo 5º. Vocês estão vendo como são as coisas, quando a gente não sabe, quando a gente não tem o conhecimento completo dos institutos, como a gente é levado a se equivocar, a se enganar, e uma interpretação estapafúrdia, absurda, e também a falta do ciclo de hermenêutica. Eu preciso saber o que está no dispositivo, mas eu preciso saber primeiro o que existe de conhecimento sobre aquela matéria, o que existe de outras normas, o que existe de contexto histórico. Eu tenho que saber de uma série de fatores para eu poder, depois que compreender o Instituto, aí agora eu vou fazer a leitura. Está vendo? É a mesma coisa que eu vou fazer com relação ao Instituto da Requisição. Precisa-se saber as coisas. Não é responder, nem dizer também. Por isso que eu respondi, peço desculpa de ter respondido de uma forma que não responde. Eu respondi só para dar uma satisfação agora, mas porque eu vou ainda dar a matéria, certo? Mas quando eu terminar de dar a matéria, bom, aí cada um fica com a ideia que quiser, não tem problema. Mas não foi uma resposta que dá para convencer ninguém até agora. Não era para isso, era só para explicar a situação. Ok? Muito bem, minha gente. Então, olha, aqui, vejam. STJ, em 2000, ação civil pública, ilegitimidade do Ministério Público, taxa de iluminação pública. O Ministério Público não tem legitimidade para promover ação civil pública em defesa de direitos individuais privados e disponíveis. Olha que jurisprudência sábia. Isso é o STJ, viu? Olha o nível de sabedoria aqui. Direitos. Quais foram as características que nós vimos dos direitos individuais homogêneos? Eles são disponíveis, são divisíveis, quantificáveis. Então, como eles têm essas características, diante do que está afirmado nesta ementa, o Ministério Público não teria legitimidade em nenhuma espécie de direito individual homogêneo. Mas o julgado dá a entender isso. Mas tem outro aqui. É dever constitucional do Ministério Público a defesa do patrimônio público. Aí vem aqui. A interativa jurisprudência do Pretório ao Celso, acompanhada por incontáveis julgados desta Egregia Corte, vem reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Você diz que maluquice é essa? Um julgado diz uma coisa, outro julgado diz outra totalmente diferente. Pois é. Olha aí agora, como é que resolve-se isso? Isso é a coisa mais simples de resolver. Por quê? Porque você, sabendo, conhecendo o Instituto, isso daí são aberrações as mais estúpidas possíveis que são colocadas no julgado. E são julgadas assim. Os julgamentos ocorrem. As aberrações mais estúpidas possíveis imagináveis. Nós já estamos no final do curso, está na hora de vocês irem trabalhando isso e compreendendo isso. Tá certo?
que significa isso aí, professor? É o seguinte, é que o Supremo STJ, eles entendem, regra, o Ministério Público não é legitimado na defesa de direitos individuais homogêneos através de uma ação civil pública, porque, primeiro, não está lá no inciso 3 do artigo 129 da Constituição, o direito individual homogêneo, mas o Ministério Público é legitimado, olha aí, na defesa de interesses individuais homogêneos quando ele for indisponível ou tiver relevante interesse social. Por que é que ele foi dizer isso? Ele foi dizer isso buscando, quando sofreu muita crítica da doutrina por ter decidido inicialmente que não era legitimado o Ministério Público para a defesa dos direitos individuais homogêneos, ele sofreu uma pesada crítica, ele foi buscar uma justificativa para dizer, tá certo, não é mais, eu vou aqui. Aí foi para o artigo 127 dizer, como ele é legitimado em relevantes interesses sociais, e nos individuais indisponíveis, ele só é legitimado nos casos de direitos individuais indisponíveis de relevante interesse social. Só que, como eu já falei, interesse social e indisponibilidade do direito individual é uma consequência. Então, eles procuram explicar de duas formas equivocadas. Primeiro, extraindo da literalidade do texto, pura e simplesmente uma compreensão que não está na literalidade do texto na sua completude. Segundo, dá uma justificativa pela consequência da conclusão a que chega, pela consequência ou conclusão a que chega, sem explicar a origem. E como é que é feito isso? De forma que eles acham, num caso que tem relevante interesse social e é indisponível, e em outros casos eles não acham. Ou seja, o critério que eles utilizam é um critério subjetivo para chegar a essa conclusão. E se utilizasse o critério objetivo que eu falei aqui, não tinha essa dubiedade e essa incerteza. Por que dubiedade? Primeiro, eu mostrei na jurisprudência. Segundo, vou dar outro exemplo aqui, bem prático. Um bem prático que ocorreu no Brasil. Na década de 90, houve um momento histórico, na época de muita inflação, etc., que foi considerado como abusivas os reajustes de... Vocês não eram nascidos ainda, mas não sabia nem que é isso. Olha, esse aqui é o grande problema, viu? É que eu fico contando história do tempo que vocês não eram nem nascidos. Só que eu vivi e convivi essas coisas. Aí, foram considerados abusivos os aumentos das escolas privadas, né, certo? Aí houve uma espécie assim, de movimento dos pais de alunos muito revoltados, mas era aquela história, olha. E para uma ação individual, todo mundo, ninguém ia para uma ação individual. Um aumento era acima, o aumento de uma escola era R$500, aumentava 10%, 50% a mais, R$50, 30, 40, quem era que ia? Olha, isso é uma coisa para o Ministério Público resolver, e aí era aquela coisa, os jornais todo dia traziam notícia e tal. Aí o Ministério Público entrou com ação. Isso no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. Primeiro grau, ilegitimidade. Não, o Ministério Público não podia entrar com ação civil pública. Era direito disponível? Olha, direito disponível, todo direito de homogêneo é disponível. Oh, meu Deus do céu. É preciso olhar as outras características. Segundo, interesse privado, cada um identificava, cada titular poderia buscar seu direito. Era uma forma de não ir buscar, que era pequena vantagem, olha. A forma de tornar o direito absolutamente indisponível, olha. Mas não é, mas foi negado. Primeiro grau, negado. Segundo grau, negado. STJ, negado. Aí teve uma ação, ou duas, que o Ministério Público conseguiu, num recurso extraordinário, chegar no Supremo Tribunal Federal. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, depois de 10 anos, os alunos já estavam tudo formados, já ganhando dinheiro, pagando até o triplo daquele valor, achando ainda que era barato, toda aquela coisa toda. 10, 15, 20 anos depois. Aí o Supremo disse, não, o Ministério Público é legitimado para a defesa dos direitos individuais nesse caso, porque tem uma relevância social muito grande, em benefício da sociedade e tal. Olha, aí ele dá o conceito subjetivo dele. Se fosse dado um conceito, como eu dei aqui, com as características que eu dei aqui, de que era um Ministério Público legitimado, porque era um direito individual homogêneo, disponível,
quantificável, individualizado, tudo que se você diz de um direito individual, mas tinha uma característica que fazia englobá-lo como um direito coletivo e só podia ser defendido por essa forma, praticamente por essa forma. Porque a outra forma é teórica, mas não é prática. Prática é só o processo coletivo, porque era a pequena vantagem a ser obtida que ninguém tinha condições, nem advogado nenhum se dispunha, a não ser para ter o nome na mídia, só para esse papel. Se fosse dessa forma, isso é objetivamente analisável e se chegava à conclusão que se trata de um direito individual indisponível e de relevante valor social, porque o relevante valor social dos direitos individuais é pela quantidade de pessoas. Analisa sob essa perspectiva. É de uma pessoa só ou é de dezenas, centenas, milhares? No caso, era de milhares e milhares. É relevante socialmente. Atinge um grande número da sociedade. Olha aí, de pessoas. Aí a relevância social estaria aí. E a individualidade indisponível estaria, o individual indisponível estaria na pequena vantagem obtida. Sob essa perspectiva, e toda outra coisa, não tem essa história de dizer que o inciso 3 não contém o direito individual homogêneo, porque o direito individual homogêneo só veio em 90, não podia estar na Constituição em 88, mas o fato de não ter constado da Constituição em 88 não deixa de entrar, até porque a ação civil pública tem o Ministério Público como legitimado, o Código do Consumidor tem o Ministério Público como legitimado, se fosse considerar como matéria de consumo, o Ministério Público tinha legitimidade, entendeu? Nas ações coletivas, na defesa de qualquer direito difuso, coletivo e individuais homogêneos, entendeu? Aí, se por acaso você vier dizer que não está no inciso 3 do artigo 129, aí você teria que julgar inconstitucional o inciso 3 do artigo 81, parágrafo 1 do Código do Consumidor, em matéria contra a legitimidade do Ministério Público. E foi tirado isso até hoje, ninguém questiona isso, não. E onde é que está a limitação do Ministério Público em ajuizar uma ação civil pública na defesa dos direitos individuais homogêneos? Eu mostro, professor, diga aí. Na lei da ação civil pública, no artigo 1º e no artigo 3º, não prevê a defesa de direitos individuais homogêneos nessa ação. É só de direitos coletivos, da modalidade difusa. Certo, beleza, está perfeito. Primeiro. Segundo, quando foi isso na origem da lei, é perfeito. Mas quando foi em 90, 5 anos depois, veio um inciso do artigo 1º e incluiu individuais, coletivos e difusos. Pronto, botou o que estava lá no artigo 129, inciso 3 da Constituição. Foi. Mas tem o artigo 21, que colocou todos que estão no título 3 da lei 8078, sei lá, do Código do Consumidor. Mas aí do Código, mas aí entre os direitos individuais homogêneos em matéria de consumo. Não, botou lá para qualquer objeto da ação civil pública. Então, a ação civil pública passou a ter como objeto os direitos individuais homogêneos também. E isso não agride o inciso 3 do artigo 129 da Constituição, porque é só mais uma adição àquilo que já tem na Constituição, que terminou sendo, ao final, tudo de forma exemplificativa. Certo? Se amanhã classificar 4, 5 ou 6 espécies de direito coletivo, a Constituição também não vai vedar, nem vai vedar isso, nem está afrontando a Constituição. Estão vendo como são as coisas. Estão vendo como a jurisprudência erra? Aí eu trabalho com a ignorância. Porque eu não vou trabalhar dizendo que é de má fé que os tribunais estão decidindo isso. Uns dizem, mas eu sou muito parcimonioso, então eu trabalho com a hipótese que isso é ignorância. Porque se for por má fé, por deslealdade, sabe e nega, aí eu acho que já é crime. Crime de hermenêutica, que na lei de abuso de poder veio e vetaram e depois o veto não passou. Mas deveria existir, porque numa situação dessa, eu estou defendendo isso porque é assim que eu acho. Meu amigo, isso é crime. Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade. Aliás, eu acho que é crime, realmente, eu acho que estava certa a lei.
Porque na hora em que um julgador diz que julga porque ele acha que é daquele jeito e joga o direito no lixo, o direito é existente, e vai ser o direito que ele acha, isso é crime tanto quanto qualquer outro criminoso pratica ainda em relação ao fato de abandonar a ordem jurídica e praticar os atos criminosos fora da ordem jurídica. Pronto. Qual é a diferença? Nenhuma. Para mim, todos os dois são bandidos. Um bandido foi concursado e o outro talvez não for, mas pode ser concursado também. Para mim, né? Porque eu desafio nos meus 28 anos de magistratura se eu tiver pensado pelo menos numa ideia dessa. Lutei muito na vida para acertar o máximo possível nas decisões, trabalhando exatamente com a ordem jurídica, buscando sentido, trabalhando. Quando fugir, não, aqui não vai dar, eu não tenho como justificar. Sempre trabalhei com essa ideia. Sempre ensinei assim. Por isso que eu digo, olha, essa história de se dizer que a teoria é muito distante da prática, que a gente vê que é verdade. Mas é porque se quer fazer de forma diferente do que é correto. Se fizer de forma correta, a distância é muito pequena entre teoria e prática, do que chama teoria. Eu não sei distinguir também muito de teoria e de prática, não, porque tudo para mim é prática. Tudo que eu falo aqui não tem nada de teoria. Tudo que eu falo, os conceitos que eu dou é para justificar na prática como é que as coisas são feitas. Tudo que eu falo é para isso. Tudo que existe na ciência do direito é para isso. Para dar sentido na prática. Para dar sentido ao objetivo pelo qual aquela norma foi criada. Isso sempre eu trabalhei, essa ideia, minha gente. Olha, o que nós temos que alcançar na interpretação é o objetivo final pelo qual a norma foi criada. Para que fim ela foi criada? Ela foi criada para criminalizar, vamos trabalhar assim, ou sancionar. Sim, mas eu não vou sancionar além do que ela diz. Eu só vou sancionar até o ponto que ela diz. Ela sancionou até um ponto, já é suficiente. Eu, como intérprete aplicador, vou fazer o quê? Sancionar também, que ela tem esse objetivo. Mas até o ponto em que ela me aponta como... e com os requisitos que ela dá. Eu não vou fugir nem dos requisitos, nem vou além do que ela sanciona. Agora, hoje, infelizmente, a desgraça do judiciário está sendo aí o que a doutrina toda está falando é exatamente esse problema. A doutrina, coitada, que está falando é um ou outro isolado, porque ninguém tem nem sequer coragem de falar isso. Nem coragem tem. A doutrina não está doutrinando. Aí vem a história da doutrina não está doutrinando, porque as pessoas não têm coragem de fazer isso, de falar isso. É meia dúzia de autores no Brasil de centenas. Aí meia dúzia está falando. Aí fica aquela voz totalmente inviabilizada de ser escutada, de ser vista, de ser lida, infelizmente. Mas eu estou ainda aqui também escutando essas vozes, porque eu aprendi assim. Não é porque eu sou superado, não, mas não existe superação. Os institutos jurídicos, as coisas, tudo são do jeito que nasceram em 1900 e antigamente. Desde o tempo que Adão era cadete. Minha gente, pelo amor de Deus, não muda. Olha, tem uma regrazinha em direito, que é uma regra lá que vem do direito romano, eu digo isso, da origem do homem. Isso é uma coisa lógica até. Desde que existe ser humano, não sei quantos milhões ou bilhões de anos, é o seguinte, onde é que começa meu direito? Onde é que termina meu direito? Meu direito termina onde começa o do outro. Nós todos não podemos ter a liberdade que nós gostaríamos de ter quando se vive em sociedade. Se você quiser ter a liberdade que você tem que ter, então você vai viver dentro da mata com os animais, e eu tenho dúvida se os animais vão deixar você ter a liberdade que você vai querer. Ainda tenho dúvida. Bastante dúvida. Mas hoje, nos largados e pelados, então você está se voltando para mostrar lá exatamente que você pode ter o máximo de liberdade possível. Tá certo? Agora eu só vejo ele morrendo de medo de cobra, de lagartixa, de formiga. Engraçado. E vocês têm medo disso? E não tem medo do ser humano, que é muito mais perigoso do que tudo isso daí junto. Quer viver em sociedade? Aí, para o ser humano, você atropela tudo, né? De uma formiga, de uma barata, você corre, grita, faz o diabo. É impressionante. Engraçado isso. Ora, para viver em sociedade tem limitações. Tem isso. Certo? Não sei. Eu acho o seguinte: nasceu, acabou-se, amigo velho. Nasceu e passou a sobreviver, acabou-se.
você agora vai ter muita limitação na vida. Essa que é a realidade. Se for dentro de uma sociedade vivendo com gente, você vai ter que obedecer às regras. E vai ter que saber que o seu direito termina onde começa o do outro. É muito bom eu dizer que eu usar máscara é uma liberdade que eu tenho. Se você for viver dentro de uma mata sozinho, eu acho que você tem todo o direito. Agora, se você for entrar dentro de um elevador comigo, não venha sem máscara, não. E outros não vão querer. Entendeu? E eu nunca vou deixar de usar máscara porque você não vai se vacinar, porque tem a liberdade de não se vacinar. Aí eu nunca vou deixar de usar uma porcaria de uma máscara porque eu tenho que me proteger de você. Porque você não quer fazer o papel de uma pessoa que deve viver dentro da sociedade. É de lascar um negócio desse. Eu quero saber como esse diabo se pensa de uma forma diferente. A mesma coisa para se vacinar. Essa ideia de não vacinar é uma liberdade que eu tenho. Você tem. Eu não tiro, eu não digo isso, não. Agora, você só não tem o direito de viver dentro da sociedade, com gente. Vá viver lá nos pelados e largados, sei lá, negócio lá. Vá viver lá. Aliás, sozinho também, porque se for com o outro, talvez o outro já não aceite. E vá conviver com os bichos e se proteger dos animais. É assim, minha gente. E é a vida. E se não quiser que a vida seja assim, não dá. A gente tem que se adaptar. Então, olha, o meu direito termina onde começa o do outro. Isso é a convivência em sociedade. Pois é, isso é uma lição que vem desde a origem romana. Isso está desatualizado? Não, agora querem derrubar. Isso é uma coisa antiga. Meu amigo. Pelo contrário, hoje ela é mais importante porque mais gente está convivendo em sociedade. Quando existia só duas pessoas na vida, só Adão e Eva, talvez até ela fosse pouco, mas para conviver os dois ainda teria que ter esse problema. Ainda tinha que limitar isso aí. Agora, se um quisesse viver no norte, outro no sul, com uma distância de 10 milhões de quilômetros de um para outro, tudo bem. É simples assim. Eu não digo que as pessoas não tenham determinadas liberdades. Tem. Você tem a liberdade de escolher. Agora, você também não pode conviver comigo nem com os outros. Porque tem o tal de um freio lá que começa o direito dos outros. Você só vê o seu, né? Os outros não é para viver, não? Quer dizer que os outros não têm direito a conviver e viver. É do jeito que você quer. Muito interessante. Aí é que é a liberdade. Aí é que é a vida social. Aí é que é garantias do direito de liberdade. Assim é bom demais. Eu também quero esse. Eu também quero. Não, eu quero viver como eu quero. Eu quero. Eu não estou dizendo isso porque eu quero, não. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, a sociedade tem que ser desse jeito. Você já pensou eu sair dirigindo? Né? Você sai dirigindo e você diz, olha, eu sair daqui, vou daqui para Parnamirim, eu não vou obedecer nenhum sinal, que eu tenho a liberdade de fazer o que quiser. Faça. Agora, pelo amor de Deus, não faça na hora que eu sair de casa, não, porque pode ser que a gente se cruze e eu vou bater em você vai bater em mim, um dos dois morre, os dois, eu sei lá. Aí eu não quero isso. Eu não sair de casa para morrer, assim, desse jeito, assim, por causa de você. Brincadeira uma coisa dessa. Assim, ótimo. Saia. E é só um sinalzinho que fica vermelho e verde. Sinalzinho que fica vermelho e verde. E você não obedeça, não. É muito fácil se dizer. É muito fácil se gritar, se espernear, jogar na mídia o meu desejo, a minha vontade, o meu querer, a minha liberdade. No WhatsApp, nos sei lá o que já como é Instagram, estragado, esses negócio todo aí, você pode jogar lá, admite tudo. Eu quero saber como é que você vai conviver dentro da sociedade. Se você estiver fazendo isso dentro da mata e tudo, você não precisava botar que todo mundo vai lhe garantir esse seu direito. Ninguém vai para lá lhe perturbar. Fique lá. Você pode dizer, eu estou aqui, eu acho que você tem a total liberdade. Fique lá, não deixe ninguém vir. Pronto, está ótimo, perfeito. Não deixe, avise que é para ninguém ir nem perto. Pronto. É assim, minha gente. A sociedade é regrada. Nós estamos aqui porque o direito permite.
direito permite você passar num vestibular, sei lá, eu sou do tempo vestibular, eu falo sempre vestibular. No vestibular, fazer o curso de direito, fazer de medicina, de outra coisa, não fazer, assistir aula, não assistir. Aí, se eu não assistir, eu vou ser reprovado. Eu direito a não estudar. Ah, claro que você tem direito a não estudar. Fica em casa. Você só não vai ter direito a receber um diploma. Você só vai ter direito a fazer os cursos que o diploma lhe autoriza. É isso. Quando você diz eu tenho a liberdade de tal coisa, você, logicamente, está fechando as portas de outras coisas. A forma de decidir abre uma porta, fecha outra. Ou abre algumas portas e fecha centenas também. Tem isso, minha gente. A vida é assim. E é difícil, não é fácil, não. Quanto mais gente tem, mais difícil fica. Eu acho que é assim. Bom, minha gente, eu queria que vocês entendessem, olha, mais um pouquinho do sentido de se trabalhar na graduação as técnicas de se fazer interpretação, para que a interpretação seja a melhor possível. Desprovido de valores outros que não sejam aquele de querer que a norma, de alcançar o sentido que a norma tem para o fim ao qual ela foi criada. Esse é que é o detalhe. Não é para alcançar o fim que eu quero. A norma vai coincidir com o fim que eu quero, porque se ela atende o interesse público, é possível que ela atenda o fim que eu quero, e pode ser que ela não atenda todo o fim que eu quero, atenda só em parte, ou não atenda em nada, ou eu tenho uma posição contrária. Agora, eu não posso deixar de dizer que ela está dizendo isso. Eu não posso deixar de reconhecer essa circunstância. Eu abandoná-la de forma a que eu não possa dar o sentido que ela deve ter e conter. Seja agradável ou desagradável a mim ou a outro, a quem pensa em sentido contrário, mas pensar em sentido contrário, cada um pensa. Nós temos o direito de pensar em sentido contrário, mas só pensar. Não podemos agir quando ela tem uma regra de forma a disciplinar. Eu vou ter que fazer desse jeito. Não é meu desejo, não é minha vontade. Eu não queria me vacinar, mas vou ter que me vacinar. Eu não queria usar a máscara, mas eu vou ter que usar. Bom, se eu tenho alguma consciência na minha mente de algum resto de massa cefálica ainda para pensar. Para quem não tem, fazer o quê? Agora, eu só acho que essas pessoas deveriam ser colocadas no lugar em que os animais irracionais são colocados, lá, cercados num canto, para poder não trabalhar, não ter contato social. O contato social é uma coisa. Mas a gente olha também lá nos programas dos animais, é que os animais têm um relacionamento social extraordinário entre eles, né? É impressionante. E as pessoas não querem ter entre as pessoas. É brincadeira, é brincadeira. E se chama isso de gente ainda de racional. Ainda se chama isso de racional. Ainda se diz que é gente, tem diferença entre o homem e o animal irracional. A gente está chegando num momento que está quase para dizer, homem, eu prefiro os animais irracionais. Está chegando em determinadas horas e determinadas coisas que a gente vê, Ave Maria. Não. Ai, isso tanto faz, viu, minha gente? É de um lado, de outro, é no meio, é no centro, é na esquerda, é na direita, é para cima, é para baixo, é do jeito que você quiser. Eu só vejo de tudo, em todo canto, em todo lado. Irracionalidade em todo lado. Não vejo, infelizmente, ter uma coisa equilibrada. O símbolo da justiça é uma balança para dar um certo equilíbrio. Olha aí, Leandro. Bom dia, professor. Bom dia, Leandro. Que eu achei interessante essa discussão sobre esse aspecto da liberdade, e é interessante que o exercício da liberdade no Estado constitucional, pelo menos pelo que eu percebi, de acordo com a doutrina e uma percepção até mesmo pessoal, é que deve promover, na verdade, a dignidade da pessoa humana e nos seus vários aspectos, e de forma que venha, o exercício da liberdade, ela venha iluminar, digamos assim, outros direitos existentes, outros princípios existentes. Ela não deve bloquear o exercício de direitos,
nem deve bloquear o entendimento de determinados princípios que promovam, e na sua essência, a dignidade da pessoa humana, entre outros aspectos. É uma forma de nós enxergarmos o exercício da liberdade não como uma barreira, mas como uma forma de tornar sustentável a existência do Estado para os seres humanos que fazem parte dele, né? É para exercer sua cidadania, inclusive, né? Sempre tendo em vista o outro. Sempre tendo em vista o outro. Exatamente. Tudo isso que você está dizendo é perfeito quando a gente trabalha exatamente como você diz, olhando para o outro, olhando que é para eu viver em sociedade. E tudo que você está dizendo pode ser deturpado na hora que diz. Eu quero viver assim e os outros que se lixem. Aí não dá. Aí não. Para que Constituição? Para que Estado? Para que. Bom, essa forma que alguns vê de ter a liberdade sozinho e ser ele e o mundo, ou não ter mundo, ser ele ser o mundo, é uma forma de total e absoluta balbúrdia. Né? É como eu falei, o exemplo do trânsito. O exemplo do trânsito é mostrando como é que você deve conjugar toda uma vontade no sentido de regulamentação, entendeu? E todos têm que agir daquela forma, porque se não agir, meu amigo, vai se morrer. Eu vou dar só um outro exemplo, Leandro. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, ela teve que fazer a União Europeia. Por quê? Eu estudei isso em direito comunitário, que eu paguei as matérias para o doutorado. A Europa teve que fazer a União Europeia, começou com a questão econômica, com o fim econômico, ali, mas por baixo, o sentido era a sobrevivência humana, porque na Segunda Guerra foi descoberto que tinha-se a questão da bomba atômica. Então, sabia-se que ali agora, qualquer que fosse um conflito, poderia o mundo se acabar, a Terra desaparecer, o ser humano na Terra não, o ser humano desaparecer na Terra. Então, o que aconteceu? Justificar por uma situação econômica, certo? Por isso que inicialmente era a União Europeia Econômica, uma coisa assim, certo? Mas, na realidade, por trás ali, o que existia era a própria sobrevivência do ser humano, entendeu? Olha, se a gente quiser sobreviver, vai ter que mudar a forma, porque se continuar com essa litigância, com essa conflituosidade, com tudo isso, meu amigo, desaparece, porque agora a gente sabe que desaparece com o apertar de um botão de uma máquina lá qualquer e eu explodo toda a Terra. Olha aí. É a própria sobrevivência. Então, é aquela história. É preciso primeiro ter isso, viu, Leandro? O sentido de você querer conviver e querer conviver dentro da sociedade. Muito bem. O Estado justificando tudo isso. Pode falar. Professor, e outro aspecto também interessante, quando você trata sobre a Segunda Guerra Mundial, é que um dado estudo científico não identificou anomalias no cérebro dos principais, digamos assim, líderes nazistas. Foi feito por um psicólogo norte-americano uma análise com relação ao estado psicológico, entre outros aspectos comportamentais do nazista. E para um ser humano normal, não houve nenhuma diferença. É interessante nós destacarmos esse aspecto, que quando as pessoas elas se afastam de princípios que nós temos intrínsecos à nossa Constituição, como a igualdade, a isonomia, princípios administrativos, como, por exemplo, são constitucionais, como a moralidade, por exemplo, as pessoas, elas exercem uma liberdade distantes a ponto de querer causar destruição do ser humano, como foi no caso dos nazistas. Esse é um ponto. Então, pessoas comuns se assemelham aos nazistas, por exemplo, quando elas se afastam desses princípios que constroem com a sua liberdade a dignidade da pessoa humana e constroem uma sociedade que possa ser sustentável ao longo dos anos e dos séculos. Então, na verdade, é importante nós percebermos que o exercício de uma liberdade no Estado constitucional de direito deve ser no sentido de fomentar a dignidade e que nós não nos diferenciamos
de pessoas como os nazistas, por exemplo, quando nós nos afastamos desses princípios importantes que estão intrínsecos à nossa Constituição. Então, afastar-se de princípios que promovem o Estado sustentável de direito, Estado constitucional brasileiro, por exemplo, se afastar desses princípios que promovem o Estado constitucional é perigoso a ponto de nós podermos sermos levados a causar grandes danos, não só hoje, mas também nos séculos, nos anos futuros. E tudo passa a ser justificado, né? Exatamente, por um conjunto de conceitos que vão se espalhando e de forma que esse conjunto de conceitos acabam implodindo o Estado constitucional. Então, é importante destacar esse aspecto, com base nesse estudo desse psicólogo norte-americano que pode ser pesquisado aí tranquilamente aí nos anais científicos. É importante nós percebermos que se nos afastarmos do exercício de princípios que são constitucionais, inclusive, nós não nos distanciaremos dos nazistas, e passaremos a ter o mesmo intuito de implodir a sociedade, de causar danos. Por isso que é importante nós nos aproximar desses princípios que promovem a boa convivência, o Estado constitucional, a dignidade da pessoa humana, e então dessa forma, nós seremos juristas no futuro, que então poderemos promover um Estado mais cidadão do que nós estamos vendo nos dias atuais, não é verdade? É verdade, isso mesmo, Leandro. E eu digo com relação a todos, quem se comporta dessa forma, em qualquer lugar do mundo, entendeu? E de toda a história que nós temos, quem se comportou e fugiu de tudo isso, todos estão, para mim, no mesmo barco. Pode ser quem for, certo? Para mim, está no mesmo barco. A realidade, para mim, é essa, certo? Muito bem, minha gente. Então, olha, nós estamos chegando aí a um sentido, e aí vocês vejam aí a riqueza que tem em matéria de legitimidade do Ministério Público, levou quase uma aula inteira só sobre a legitimidade do Ministério Público, e a gente poderia passar mais tempo discutindo essas divergências de jurisprudência, não é? Do Supremo e do STJ, vocês vejam que é a questão do aprofundamento da matéria. Eu trago apenas para provocar o conflito e mostrar alguns pontos que a gente, logicamente, depois, aprofundando, vai encontrar sentido. Aí vocês vejam que o enunciado, quando a gente não sabe, ele sai de uma forma que a gente fica ali, aceita, como se tivesse absolutamente correto. Quando diz... não tem legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública em defesa de direitos individuais privados e disponíveis para precedente. Ora, se isso fosse verdade, ele não tinha legitimidade em nenhuma ação de direito individual homogêneo, porque todo direito individual homogêneo é privado, é de cada um, porque é individualizado, é susceptível de individualização, é quantificável o seu valor, é divisível, é identificável o sujeito, não teria nenhum. Olha, é uma afirmativa que fica só a retórica, mas não diz nada e, pelo contrário, diz o contrário. Ou não, é uma coisa posta sem sentido. O dizer por dizer. Nós estamos muito trabalhando hoje no judiciário aquela história. A decisão, ela diz, muita decisão judicial, ela está equivocada, e essa daí é uma delas, porque ela diz uma coisa, o dizer por dizer. Dizer por dizer. Dizer, por exemplo, num embargo de declaração, os embargos de declaração não se prestam a ser instrumento de reforma da decisão. Oh, meu Deus do céu, isso é dizer por dizer. O que foi dito? Os embargos de declaração. Aí você diz o quê? Os embargos de declaração não se prestam a ser uma reforma da reforma. Agora, os embargos de declaração não se prestam a ser um recurso revisional da decisão. Em princípio é isso. Mas tem um próprio artigo do Código que diz que ele, em determinadas situações, ele exatamente tem esse papel. É preciso você saber que determinadas coisas são ditas, e é por isso que o Código de Processo Civil traz, no artigo 489, em um de seus artigos, em um de seus incisos do parágrafo 1º, exatamente aquela história de você dizer uma coisa que se presta para toda e qualquer situação, para todo e qualquer processo,
Em embargo de declaração, não recebimento de recurso, isso é comum, frequente. Do mesmo jeito, para justificar as prisões preventivas, prisões em nome da garantia da ordem pública. O que diabo é a garantia da ordem pública, se você não cita nenhum exemplo, nenhuma situação, nenhuma circunstância? Em nome da garantia da instrução. Qual era o problema da instrução que estava deixando de existir se o processo está iniciando, não foi nem aberto ainda, não foi nem recebida a denúncia? Garantia de instrução de que se não está na fase de instrução. Por interesse da ordem pública. Qual é o interesse da ordem pública aí que está violado? Você precisa dizer, mostrar. Essa história de você estar justificando as coisas apenas pela consequência, pelo resultado, pela conclusão do que se chega ao se analisar uma determinada situação, isso é um desastre. É por isso que eu apontei hoje. Dizer que é um direito indisponível, que direito indisponível é um direito, que direito susceptível de ação civil pelo Ministério Público é um direito individual indisponível. É preciso que... Isso é a consequência, é o efeito, é a conclusão. É preciso que eu mostre por que é indisponível. E não eu chegar a fazer essa afirmativa e ficar por isso. Ou eu recebo tudo, ou não recebo tudo, ou eu não recebo nada, sei lá. Fica uma coisa assim, maluca. E as coisas precisam ser. Você pode identificar situações... Por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública diz em determinado dispositivo que não é cabível a ação civil pública em matéria de direito tributário, de direito previdenciário, FGTS. Imagine uma coisa mais absurda do que isso. Nós vamos analisar esse dispositivo ainda e nós vamos mostrar o quanta aberração existe numa norma dessa. Pior, STJ e Supremo aceita isso de forma a mais parcimoniosa possível, sem maiores divagações, achando que isso não é inconstitucional. Ou eu só trabalho com a ideia disso. É muita ignorância sobre o assunto. É muita ignorância. Porque será que é má fé? Bom, aí, paciência, passa para mim a ser, agora, não mais uma situação de tolerância, porque a ignorância ainda se tolera. A má fé, eu acho que não se tolera. É preciso que se sancione isso. Por isso que eu era favorável ao crime de hermenêutica. O grande problema é que tirar porque se abusa também. Realmente também não é para abusar. Tudo que se julga também não é crime. Mas muita coisa que se julga pode ser crime. Se você utiliza aquilo sabendo que não é daquele jeito, não está na lei, você cria uma lei sua. Isso é um absurdo. Não é? E você faz uma coisa, dizendo, não, é porque eu entendo que é assim. Não, meu amigo, em direito não se entende, em direito se chega ao entendimento, chega a compreender. Mas aí todo juiz pelo Brasil afora, meu entendimento é esse, você tem que preservar a minha... Não, o entendimento que se chega depois de fazer um trabalho de hermenêutica. É muito diferente. É muito diferente. Então, é isso. Eu preciso ensinar isso, certo? Como vocês vão fazer, eu espero que não errem tanto, mas eu tenho que ensinar, pelo menos, o que se passa como correto desde que o homem é homem, desde que existe ser humano. Ok? Hoje sim, segunda-feira. Não tem aula, a gente só vai ter aula sexta-feira, férias de novo.